Então, gravando. Gente, a gente estava falando sobre custeio, né? Onde a gente está tentando quantificar o nosso custo da matéria-prima. Espera aí que ainda está demorando a começar a gravar. Vou esperar começar a gravar, senão vai ficar... Pronto, começou a gravar. A gente está tentando falar do nosso custeio, né? A gente falou sobre o nosso custo de matéria-prima, onde a gente falou que existem 3 métodos: PEPS, WEPS, média ponderada. E agora a gente está falando sobre um método de custeio, onde a gente está utilizando o custeio variável ou o custeio por absorção, né? Onde a gente está falando dos custos do produto vendido, que a gente tem 2 formas de calcular, né? Na verdade, tem mais do que 2, mas a gente está estudando 2. Onde a gente viu que o custeio variável, a gente utiliza apenas o custeio variável, né? O custo variável, na verdade, a gente pega os custos variáveis e a gente aplica ele como se ele fosse os custos do produto. Então, quando a gente coloca lá na DRE, vou já abrir os slides para a gente acompanhar. Quando a gente coloca lá na DRE, a gente coloca receita, depois no custo do produto vendido, a gente coloca só os custos variáveis, e aí o resultado é a margem de contribuição, né? Essa margem de contribuição, ela é exatamente esse conceito, né? Toda a receita menos os custos variáveis. Então, eu encontro a margem de contribuição, por quê? Porque eu tirei apenas os variáveis. E eu tenho o custeio por absorção, que por definição ele é o meu custo do produto, ele é os meus custos variáveis e os meus custos fixos absorvidos nos produtos, né? Então, eu tenho essas 2 formas de calcular o meu custo do produto vendido. Qual é a diferença básica entre eles? A gente tem que entender que, quando eu estou quantificando o custo de um produto, eu tenho que entender que para produzir qualquer item que seja, eu tenho custos diretos e indiretos, né? Considerando que eu tenho ali os custos, voltando lá para as nossas primeiras aulas, os custos diretos são aqueles que são diretamente aplicados aos produtos, e os custos indiretos são aqueles que vão requerer algum critério de rateio, lembram? Então, o direto, eu não tenho critério de rateio, eu estou ali em matéria-prima, sei lá, além da matéria-prima, mão de obra direta, né, outros custos diretos. Já ali eu sei, se eu estou fabricando uma comida, eu sei que o que eu gasto de ingrediente, ele é diretamente aplicado ao produto. Mas já o que eu gasto de indireto, né, administração de fábrica, que mais? Aluguel de fábrica, serviços gerais, depreciação de equipamento de fábrica, esses são custos indiretos. Para eu colocar eles dentro dos produtos, eu preciso ratear de alguma forma, né? Que aí a gente aprendeu os critérios de rateio. Então, a gente falou desses critérios para a gente colocar dentro do custo do produto vendido todos os custos que incorrem na produção, né? Diretos e indiretos. Então, a gente fez isso utilizando o método de custeio por absorção, certo? Só que a gente apresentou, depois dessa nossa primeira parte da disciplina, o formato de custeio, que é o variável. Então, se eu utilizar o variável, o meu custo do produto é apenas os custos variáveis. A gente, como consumidor, muitas vezes utiliza o custeio variável para dizer o custo do produto de cabeça, né? Como a gente diz assim, isso aqui está muito caro porque para fabricar isso aqui custa só tanto, a gente fala só os custos variáveis, né? A gente pega, sei lá, tá no restaurante, achou o restaurante caro, diz assim, tá muito caro isso aqui, porque esse prato, ele seria fabricado só, sei lá, você vai pedir uma comida, né? O pessoal agora pedindo em casa, o valor agregado do produto tem sido menor, por quê? Porque você não tem mais a questão do restaurante, né, a questão do ambiente, questão do serviço, você tem só o serviço de delivery, né, que todos estão tendo e é um pouco padronizado, né, a não ser a questão da distância, que permite ele chegar mais rápido ou mais devagar, mais demorado, mas é um pouco padronizado. Então, ele chega para ti mais ou menos igual, né, a embalagem, ela é
um pouco padronizada, né? Diferente, as diferenças são muito pequenas de um para o outro, mas tu às vezes pode olhar e dizer assim, por que que eu vou pagar por esse, sei lá, filé parmegiana ou por esse omelete? Bora lá. Por que que eu vou pagar por esse omelete R$ 6 ou R$ 20? A gente tem mania de, na nossa mente, utilizar os custos variáveis para imaginar. Para eu produzir um omelete, eu devo gastar em torno de, sei lá, R$ 2,20. Por que eu vou pagar R$ 20? Aí a gente olha os custos variáveis, né? Quando eu disse assim, para eu produzir, eu gasto R$ 2,20, eu usei só custos variáveis, porque eu não considerei o aluguel, não considerei o salário fixo do pessoal da empresa, né, da produção. Eu não considerei que eu tenho um nutricionista que precisa validar esses produtos. Eu não considerei o fogão vai depreciar e, e eu preciso colocar ali no custo daquele omelete. Eu considerei somente os variáveis. Então, a gente, consumidor, normalmente, de cabeça, faz custeio variável, certo? E quando é que a gente deve fazer custeio por absorção? A gente, consumidor, não faz. Mas a gente que vai vender tem que entender que dentro do custo do meu produto, eu preciso passar para o meu cliente todos os custos que vão incorrer na venda, né? Para eu produzir esse omelete, se eu preciso ter um ponto bem localizado, um ponto mais caro, né? Se ele é bem localizado, o aluguel é mais alto. Se eu preciso ter mais funcionários na minha cozinha, mesmo que eu não tenha uma demanda tão alto o tempo inteiro, né? Eu tenho que ter aqueles cozinheiros muito tempo ociosos, mas eu preciso ter eles ali de prontidão esperando, porque pode ter demanda, então ali eu acabo tendo um custo fixo muito alto, né? O que é que eu estou dizendo? Eu estou tendo custos que não são variáveis, mas que eles vão ser absorvidos ao custo daquele omelete. A pessoa topa pagar mais caro, mas ele sabe que ele vai chegar ali, vai ter uma mesa, ele sabe que ele vai chegar ali, ele vai receber rápido o pedido dele, ele sabe que vai ter um padrão de qualidade, né? Enfim, vai ter outros critérios que vão estar embutidos ali. Ele sabe que ele vai ter onde estacionar. Então, tem vários fatores que aí o aluguel foi mais alto desse ponto, porque ele inclui estacionamento. Então, será que eu devo, lá na minha DRE, né, que o meu cliente nem conhece minha DRE, será que eu devo colocar o meu custo fixo dentro desse produto, ou eu vou colocar somente os variáveis, né? E ainda ter lucro, né, Eric? Porque o lucro, ele aparece um pouquinho mais embaixo. Quando a gente está falando só do custo do produto vendido, eu ainda estou falando para depois vir lucro, né? Quando eu estou lá na DRE, eu estou elaborando ainda custo do produto vendido. Aí depois disso é que eu vou ter lucro, né? Que às vezes o pessoal acha até que é algo errado, né, ter lucro. Eu tenho escutado, especialmente nesse momento, claro que é um momento atípico, né, que a gente, às vezes o empresário deve mesmo abrir mão do lucro, até porque senão ele vai perder alguns clientes, mas é um momento oportuno para abrir mão de alguns ganhos, para poder manter a clientela e para poder ser, bom dia, Raimundo, para poder ser, inclusive, socialmente responsável, né? Porque tem muita gente aí perdendo suas rendas. Mas, além de todos esses gastos, né? De todos esses custos, eu vou ter as despesas e eu ainda vou ter que gerar todo esse lucro. Então, o que eu coloco de custo daquele produto, né? Se eu colocar na minha DRE somente os variáveis, eu estou utilizando o custeio variável. Se eu colocar os meus custos fixos e variáveis, eu estou utilizando o custeio por absorção, tá? De forma simples, né? Vamos entender o nome, custeio por absorção. Absorção significa absorver todos os gastos, né? Absorver, eu estou dizendo que eu vou absorver tudo que for custo, tá? Custeio por absorção, ele absorve tudo que é custo, certo? Seja direto, seja indireto. Lembrando que os diretos, eles são diretamente colocados nos produtos. Lembra que a gente fez Pepsi Webs média ponderada? Aquela colunazinha que a gente terminou ali embaixo, e que apareceu, deixa eu lembrar, era entradas, saídas e saldo. Nas saídas,
onde tinha total, aquela saída ali total, era o custo total de produção, era o custo do produto vendido, da matéria-prima, né? Aquele custo do produto vendido que vocês jogaram na DRE era exatamente o meu custo de matéria-prima, né? Eu apliquei ele diretamente, eu não precisei ratear. Mas se eu tiver ali dentro um custo, sei lá, além de se eu tivesse uma outra linha dizendo aluguel de fábrica, eu teria que ratear o aluguel dentre os meus produtos, né? Eu teria que colocar o aluguel dentro dos meus setores, fazer algum critério, como é que eu coloco o aluguel para os meus produtos? Eu vou ter que inserir algum critério combinado, eu vou ter que escolher, por exemplo, porque quanto tempo, quanto espaço físico cada produto utiliza da fábrica, eu vou ter que ter critérios. A gente aprendeu 4 critérios. Quem lembra dos critérios? A gente até fez em loja ou em aula de laboratório. A gente fez o critério custo direto total. Quem lembra? Nas aulas do laboratório. Custo direto total. Ninguém mais? Hora máquina, Eric, que mais? Mão de obra direta, matéria-prima, falta só um. Hora máquina, hora máquina, mão de obra direta, matéria-prima e o custo direto total, porque eu já tinha falado, né, na verdade. Então, a gente estudou esses 4, onde a gente pega esse critério, descobre uma porcentagem, esses são os custos diretos, né? Ou a hora máquina é o tempo de uso. A gente pega esse critério, descobre as porcentagens de aplicação dele dentro dos produtos. Por exemplo, produto A a gente utilizou na aula de laboratório, a gente viu quantos por cento era aplicado para cada produto. Se o produto A tinha 20%, a gente usava essa porcentagem para os custos indiretos, né? A gente replicou essa porcentagem. Se era 30%, esse 30% ia ser aplicado ao produto, né? Ao custo indireto. E essa porcentagem, ela foi utilizada para ir encadeando os custos indiretos. Aí a gente tinha até uma listinha de custos indiretos, que podiam ser, eu poderia pegar todos os custos indiretos e aplicar uma única porcentagem, e eu podia pegar custos indiretos individualmente, aplicando um por um. Como eu posso também pegar um único critério e aplicar para todos os custos indiretos, ou pegar item por item e aplicando. Que é isso? A gente está absorvendo custos indiretos dentro dos produtos, tá? Eu estou dizendo o seguinte, eu preciso conhecer, isso é muito interessante que eu conheça, tá? Mas vamos imaginar um período que eu tenha variação da quantidade produzida. Se eu tiver um período que eu produzo 20 mil unidades e eu só vendo 10 mil, eu estou rateando os meus custos fixos por uma quantidade muito maior do que de fato eu vendi. Se eu tiver um período que eu vendo, que eu fabrico poucas unidades e vendo muitas unidades, como assim? Vamos supor que eu tenho fevereiro. Fevereiro eu fabriquei poucas unidades, é, e um mês mais curto e tal, mas eu vendi muitas unidades porque eu tinha estoque de meses anteriores. Então, eu vendi muitas unidades, porque é um período sazonal bom para vender e tal. Vendi bastante. O que, que vai acontecer com o meu custo indireto que foi aplicado dentro dos produtos? O custo indireto, ele vai ser dissolvido pelo número de unidades, certo? Quando eu dissolvi, eu vou já mostrar isso no slide em planilha, tá? Tô só falando para vocês contextualizando e depois a gente vai lá. Então, ele foi dissolvido na quantidade do mês, certo? Os meus custos fixos não foram decisões já de anos anteriores, o meu ponto eu já escolhi faz tempo. Então, já é o mesmo aluguel, os mesmos custos fixos. Só que naquele mês de fevereiro, se eu produzir bem menos, eu vou dividir por uma quantidade produzida bem menor, né? Aí o que que aconteceu? Dividi por essa quantidade produzida menor,
só que eu vendi muito mais. Vai parecer que aquele meu custo do mês de fevereiro, ele está muito mais alto. Vai parecer que ele ficou muito mais custoso, certo? Por quê? Porque eu dividi por uma quantidade produzida menor, né? E, na verdade, no mês anterior, em que eu peguei uma quantidade produzida maior, né, ele teve um custo muito menor. Só que vamos para o fluxo de caixa, a gente está falando isso em DRE. Vamos para o fluxo de caixa. No fluxo de caixa, o que aconteceu de despesa ou custo, ou o que quer que seja em nomenclatura contábil, ele incorreu naquele período, né? Se ele aconteceu, ele foi pago, né? Você pagou o aluguel, independente de você ter produzido ou não. A Ambev pagou o aluguel da fábrica dela, se for alugada, ela pagou todos os salários, né, do administrador de fábrica, quer fixo, quer variáveis, ele pagou todos nos períodos exatamente que aconteceram, independente se ele produziu muito ou se ele produziu pouco, né? Estou me referindo aos fixos especialmente. No fluxo de caixa, gente, aquele dinheiro saiu, né? Aquele dinheiro foi sim dado baixo no meu fluxo de caixa. Então, eu fiz aquele pagamento teve o débito no meu período, e se eu não fiz a venda, vamos supor que eu fiz, eu vou dar o exemplo da Ambev, que ele é o mais simples de relacionar a isso. Eu produzi muito dezembro e janeiro. Aí, janeiro eu não vendi muito. Eu tive muitos gastos, muitos custos, só que eu não tive ainda a receita relativa a esses custos. O que acontece com o meu fluxo de caixa em janeiro? Eu tenho muitas saídas e eu ainda não tenho muitas entradas. Se eu fizer uma DRE mensal e eu colocar apropriando por absorção, eu vou perceber o quê? Que naquele período eu tive uma produção muito alta, né? Eu apropriei os custos aos produtos, certo? Só que como eu não vendi, aqueles custos estão lá no meu estoque. Aí eu vou olhar o meu caixa e vou dizer, Vala, mas não tem dinheiro. Aqui está dizendo que tem lucro na minha DRE e no meu caixa não tem dinheiro. Onde é que está esse dinheiro? Está lá no estoque. Se eu fizer por custeio variável, eu vou colocar os meus custos variáveis, eu vou colocar esses gastos que aconteceram como despesas operacionais. Bom dia, filha. Eu vou colocar esses gastos que aconteceram como despesas operacionais, certo? E aí, essas despesas operacionais, ou bota como custos fixos mesmo o nome, mas eu vou colocar todos, e aí isso vai abater o resultado da minha DRE. Aí, isso sim, quando eu olhar o meu lucro, ele vai estar, sim, debitado o que eu paguei no período. O que é que vai estar mais real? Eu vou ter o que eu, de fato, debitei do meu caixa. Aí eu vou olhar, ao final, eu não vou ter aquilo que eu teria no caixa pela absorção. Eu vou ter o que, de fato, está mais próximo com o que eu tenho no caixa. Porque eu não tive aquele dinheiro que supostamente eu estaria no meu estoque. Eu tive o que, de fato, eu gastei. Como assim, professora? Se eu paguei o aluguel e eu paguei mesmo, ele foi lá, debitado. Certo? Eu vou mostrar agora vou espelhar minha tela para a gente ir para a apresentação e eu explicar para vocês o que eu estou falando. Tá bom? Porque às vezes só falando assim fica um pouquinho difícil de acompanhar. Já deixei aqui aberto, mas esses slides estão lá no Unifa Online para vocês, tá certo? Já toda aula eu mostro onde é que tá, que às vezes, acho que às vezes pode ficar um pouco repetitivo, mas quem estiver acompanhando sabe onde é que tá esse material, tá? O nome desse material é Sistema de Custeio, né? Tá lá em material didático, e na aula passada eu mostrei exatamente onde é que vocês pegam ele. Então, a gente viu o sistema de custeio tradicionais, né? São esses dois, absorção e variável, falamos a definição dos dois. O que eu estou querendo mostrar para vocês é exatamente a diferença que eu posso ter aqui na DRE, ó. Eu pulei rapidinho, porque os slides que eu passei, a gente falou na aula passada, tá? Então, na DRE de custeio por absorção, ó, o que acontece? O custo do produto vendido, olha aí no primeiro ano, eu vendi 3 milhões e o meu custo do produto vendido foi 2 milhões e 600. Como eu estou falando aí por absorção, gente, eu estou dizendo que eu estou absorvendo todos os custos, sejam diretos, sejam indiretos, certo?
Quando eu estou falando custo por absorção, e eu estou absorvendo custos diretos e indiretos, eu estou dizendo que o, o, os meus custos indiretos que foram absorvidos aos produtos estão parte em estoque. Estão vendo aí, gente, nessa coluna do primeiro ano, que tem estoque final 20 mil unidades. Dessas 20 mil unidades, eu tenho. Desculpa, eu tô bocejando. Eu tenho 20 mil unidades, nas quais eu tenho custos diretos e indiretos, que custam ao estoque final 1.300.000. O que é que está embutido aí? Os meus custos, se a gente voltar aqui, eu lembro que é 2.100.000 os meus custos fixos. Estão vendo aí, ó, custos variáveis é 30 por unidade e custos fixos 2.100.000 por ano, tá? Os meus custos fixos estão divididos dentro das unidades. Gente, aqui a gente não fez critério de rateio, porque eu coloquei como se eu tivesse um único produto, só para explicar para vocês a diferença dos custeios, tá? Mas se eu tiver mais de um item, que vai ser a real, né, de todos, a gente vai ter que fazer critério de rateio e depois dividir pelas quantidades. Como eu quero explicar os critérios de, desculpa, os custeios, eu não botei essa complexidade para simplificar mesmo, vocês entenderem o conteúdo, tá? Então, custo fixo, ele tá aí 2.100.000. O que é que eu fiz com ele, gente? Eu dividi pelo número de unidades produzidas. No ano 1, eu produzi 60 mil unidades, certo? Então, 2.100.000 foi dividido por 60 mil unidades, tá? Então, eu descobri o custo fixo unitário, que eu somei com 30, ó. Por que 30? Porque o custo, no custeio por absorção, eu tenho que o custo total unitário, ele é custo variável unitário mais custo fixo unitário, certo? Custo variável unitário é 30, que já está aí na frente de vocês, ó. Custo variável, 30 por unidade, certo? E o custo fixo, ele só diz o total, que é 2.100.000. Por que ele só diz o total? Porque todo ano vai mudar, depende da quantidade produzida. Se ele é 2.100.000 por ano, quando eu produzo 60 mil, ele é 2.100.000 dividido por 60 mil. Quando eu produzo 50 mil, ele é 2.100.000 dividido por 50 mil. Então, no primeiro ano, ele vai ser 2.100.000 dividido por 60 mil, certo? Que vai dar 35. Aí eu tenho que o custo unitário do produto, ele vai ser 30 mais 35. Aí eu descobri bem aqui, ó. Custo unitário no primeiro ano, ó, olha aí que é 65, tá vendo? 30 mais 35, que dá 65, tá bom? Tá aí, ó. Aí como é que eu elaboro a DRE? A DRE eu vou ter que venda, são 3 milhões. O custo do produto vendido, como é que eu elaborei, gente, esse custo do produto vendido? Eu elaborei sabendo quantas unidades eu vendi, tá vendo aí vendas, ó, segunda coluna, eu vendi 40 mil unidades, então se eu sei que custou 65 e eu vendi 40 mil, eu sei que custou 40 mil vezes 65, tá? Aí eu descobri que o custo do produto vendido foi 2.600.000, certo? E o meu lucro é 3 milhões menos 2.600.000, que deu 400 mil, certo? Só isso, né? Não é tão complexo. Mas o que é complexo, gente? Entender o que está atrás desses dados. Eu sempre digo para vocês, elaborar isso aí não é complexo. Complexo é entender o que essas decisões modificam, né? Então, aí eu tenho o volume de produção, custo unitário, estoque final. Percebam que eu vou olhar no meu saldo e eu não vou ter esse lucro. Eu não vou ter 400 mil de lucro. Por quê? Porque, de fato, eu paguei nesse período 2.100.000 de custo fixo. Só que como eu não vendi tudo, ó, eu fabriquei 60 mil e vendi só 40, então fiquei com estoque 20 mil unidades. Dos meus custos fixos, eu rateei para todas as unidades produzidas, não foi? Eu peguei os 2.100.000
e eu rateei para 60 mil unidades. Só que eu só vendi 40. Então, dos 2 milhões e 100, uma parte ficou dividido para as 20 mil unidades, né? E essa parte foi para onde? Foi bem para cá, tá vendo a última linha? Estoque final. Esse estoque final tem 20 mil unidades, que elas estão custando 1 milhão e 300 mil. Aí dentro tem custo fixo também, tá? Porque o meu custo unitário está 65. Olha a diferença do custeio variável. Eu vou mostrar só o primeiro ano hoje, e depois eu vou mostrar para vocês na próxima aula a diferença de todos os anos para a gente fazer as conclusões, certo? Aí quem já tiver entendendo mais rápido, eu peço um pouquinho de paciência, mas normalmente o pessoal demora um pouquinho a entender todos os detalhes e onde é que está o por trás, certo? Aí depois, na próxima aula, eu leio essas conclusões. Então, aí, ó, nesse primeiro ano, o que é que eu tenho no custeio variável? Eu tenho as vendas e eu tenho o custo variável do produto vendido. Como é que eu calculo esse custo do produto vendido aí no custeio variável, gente? O custo unitário do produto vai ser só esse aqui, ó. Custo variável, 30 por unidade. Estão vendo aí? Custo variável, 30 por unidade. Esses custos fixos, 2 milhões e 100, eles não precisam ser apropriados aos produtos. Por que que eles não precisam ser apropriados aos produtos? Porque eles vão constar inteiramente na DRE, certo? Como custos fixos. Eles vão estar lá, vou já mostrar para vocês. Então, eu não preciso ratear os produtos, certo? Então, eu coloco bem aqui, ó, 3 milhões, que é a venda é igual, ó, 3 milhões, tá? Que eu vendi igual. Custo variável é 1 milhão e 200, ó como é que era no absorção, 2 milhões e 600, porque aqui eu tinha absorvido os custos indiretos, aqui não, aqui é só variável. Aí aqui eu encontro a margem de contribuição, que é nosso próximo assunto, tá? A gente vai falar depois sobre margem de contribuição. E depois sobre ponto de equilíbrio. Então, a margem de contribuição. Aí, depois, estão vendo aí que eu estou deduzindo custos fixos. Os custos fixos sobraram... desculpa, os custos fixos estão sendo deduzidos integralmente, que é 2 milhões e 100. De forma que eu estou colocando todos os custos do período, tá? Onde eu estou colocando, sem considerar que eu não vendi uma parte. Por quê? Porque no custeio variável, eu considerei para o custo do produto vendido somente os custos variáveis, mas na DRE eu vou colocar todos os custos fixos. Por que isso aqui? Porque isso aqui, gerencialmente falando, é o que acontece. No meu caixa, eu já debitei, né, naquele período, todos esses custos fixos. Eu já paguei esse gasto aqui de 2 milhões e 100. Né? No meu caixa, de fato, ó, eu vou ter um prejuízo nesse período. Por quê? Porque eu só vendi 3 milhões, e desses 3 milhões, concorda? Vou tirar um pouquinho aqui. Como é que eu paro? Concorda que desses 3 milhões, gente, 2 milhões e 100 foi só custo fixo, né? Imagina que a tua empresa tem 2 milhões e 100 de custo, de custo fixo, e ela vendeu 3 milhões. Então, foi só de custo fixo, foi 2 milhões e 100, pensando no fluxo de caixa. Na DRE, ele vai me dizer o seguinte, no custo do produto vendido, você vai primeiro absorver no teu produto os custos diretos e indiretos, e você só coloca o custo do produto vendido. Aí o gestor financeiro diz, tá certo, mas esse lucro aí não foi o lucro que eu tive, né? Ele vai dizer o seguinte, eu tenho que pagar esse imposto de renda para a Receita, mas eu não tenho esse lucro. Porque a Receita diz o seguinte, mas você tem estoque, né? Isso é um bem seu. Isso é um bem ou um direito, né? Então, lá na tua DRE, ele vai constar como lucro, porque tu tem isso como um ativo, né? Mas, na verdade, isso já saiu do teu caixa. Isso já foi algo que foi dado baixa no teu caixa. O teu fluxo de caixa, ele é muito mais compatível com a tua DRE no custeio variável, onde no custeio variável a gente colocou o custo do produto vendido sendo apenas os custos variáveis, né, que foi somente o custo
R$ 30 por unidade, conforme esse exemplo que eu estou utilizando no slide, e depois a gente colocou todos os custos fixos. Esses custos fixos sendo todos os 2.100.000. Por que, professora, que a gente colocou todos? Porque eu viro para o dono do aluguel e eu pago todo o custo do aluguel. Eu não digo para ele que eu vou pagar somente proporcional. Se eu disser para ele assim, não, esse mês eu só vendi 50% do que eu vendo, eu vou pagar só 50%. Não é assim que funciona, né? Então, o custeio variável, ele serve para ele ser mais próximo do gerencial, né? Então, eu vou utilizar ele para eu ter uma visão mais gerencial. Eu não quero chegar para as conclusões hoje, eu apresentei só um ano para vocês entenderem como é elaborado uma DRE, né? Para que nas próximas aulas, nas próximas aulas, eu evolua para os outros anos e vocês sejam até capazes de elaborar. Eu vou elaborar um exercício para vocês na próxima semana que vocês vão poder fazer uma DRE. Exatamente, Eric, pode ser, o Eric está dizendo que só se for por questão de contrato esse acordo. Só se for por questão de contrato que eu digo o seguinte, eu vou pagar de acordo com a minha quantidade produzida. Normalmente, tem alguns lugares que tem pagamento por produtividade, shopping e aeroporto. Mas eles pagam um fixo mais a produtividade, né? Eu não conheço lugares, por exemplo, fábrica, que paga somente produtividade, né? Não é um formato convencional, pelo menos não no Brasil. Seria muito arriscado para o dono do terreno, que normalmente quem é dono de terreno, ele já é um perfil de investidor mais tradicional, que ele quer renda mais fixa. Então, normalmente, ele tem uma renda ali fixa, né? Mas se fosse contratado para que ele pague somente conforme produtividade, isso nem seria um custo fixo, isso seria um custo variável, né? Mas como ele paga fixo, isso vai ser pago independente de for produzida. Só que esse fixo é muito caro ou depende de shopping e aeroporto. Shopping e aeroporto, Eric, são também muito caros. São dois exemplos mais caros que existem, né? Assim, hoje, de aluguel, porque são dois lugares que, hoje que eu digo não na pandemia, né? Claro, são lugares que estão fechados, estão com bastante dificuldade, mas são lugares que têm fluxo de pessoas certo, né? Eles dizem venda certa, porque eles já trazem o cliente para a porta do teu estabelecimento, então eles cobram por isso. Mas eles cobram parte fixa e parte variável. E digo mais, além de ser caro, tem briga para entrar, viu? Tem alguns pontos. Shopping hoje em dia um pouco menos, porque a gente tem muitos na cidade. Mas aeroporto tem licitação para entrar, né? Com a ação concorrida, isso aí. E shopping tem, às vezes, fila de espera para você ter acesso a um ponto. É uma coisa bem concorrida mesmo. Mas é caro sim, é muito caro. O pessoal da Itamaraty é que dizia assim, a gente tem 3 sócios, o primeiro é o governo, o segundo é o shopping, e o terceiro é que é a família, porque eles levam boa parte do faturamento deles. Então, esses custos fixos, quando eles são apresentados no DRE, somente de acordo com o custo absorvido no produto, somente de acordo com o que foi vendido, e eu tive um descompasso entre, um descompasso que eu digo uma diferença entre o que foi fabricado e o que foi vendido muito grande, eu vou ter uma diferença muito grande entre DRE e fluxo de caixa. Então, eu posso estar tendo como é que eu digo, uma dificuldade de estar gerenciando com essa DRE, certo? Não que ela esteja errada de forma alguma, ela é um dado contábil, mas ele fica fora da minha realidade de fluxo de caixa, tá? É interessante para as empresas ter mais custos variáveis do que fixo, correto? Renato, vai variar muito de acordo com o negócio, tá? Por exemplo, tem negócios que é estabelecido que por exemplo, restaurante em ponto nobre, o custo variável ele só pode ser até 30% da receita dele, porque ele tem um custo fixo muito alto. O ideal é que os custos fixos sejam o menor possível, porque ele aumenta o risco, né? O custo fixo ele tem um risco muito alto. Como assim o risco muito alto? Ele vai onerar muito o teu produto.
só que às vezes ele é o que permite a criação do valor, né? Eu estava fazendo uma análise ontem, estou até pensando em escrever algo sobre isso, escrever no meu LinkedIn. Se escreveu, eu divido com vocês. Mas como hoje, porque a gente fala muito sobre criação de valor para precificação, né? A importância da gente conseguir criar valor. E hoje a gente está tendo uma crise econômica, né? Porque a gente descobriu o quanto que a gente precisa consumir, né? Assim, tá todo mundo consumindo o mínimo possível, né? Aposto que de nós aqui, nós somos 10 apenas aqui na aula. De nós, temos estamos consumindo somente o básico, né? Não sei se vocês fizeram já alguma compra de supérfluo pela internet. Eu, particularmente, não, né? Até comida, assim, tô comprando basicamente supermercado, tô evitando até pedir, não só por contaminação, mas por custo mesmo, né? De entender que a gente fazendo em casa é mais barato. Então, por que eu tô falando isso? Porque o valor agregado que a gente, como empresário, tanto input nos negócios, que isso vem do custo fixo, né? A gente coloca um lugar mais caro, uma localização melhor, coloca um serviço melhor, coloca, sei lá, um estacionamento na porta, né? Investe mais em marketing, vai colocando custo, e é essa análise que a gente faz no trabalho da V3, que a gente vai tentar fazer agora online, né? Eu acho que vai ser bem interessante esse semestre, esse trabalho online, que é sobre precificação. Então, como é que a gente coloca valor nesse tempo de pandemia, né? Porque a gente está vendo que esse valor agregado, ele está sendo cada vez menos valorizado. O que a gente está consumindo hoje? Acho que as pessoas estão com a renda mais arriscada, né? Ou menor mesmo, não estão tendo renda, e as pessoas estão vendo que esse valor agregado, de repente, não tem valor, né? As pessoas estão aprendendo a valorizar outras coisas, o básico, né? De repente, a valorizar um item que antes não era valorizado. Então, o valor agregado que era colocado de uma localização, sei lá, aqui a gente, no Ceará, em Fortaleza especialmente, é muito valorizado um ponto onde as pessoas são vistas, né? Uma dificuldade dos pontos de shopping que Fortaleza encontra é que não é ponto de circulação. Por exemplo, uma esquina onde as mesas, os carros passam e as pessoas são vistas, em Fortaleza isso é um ponto muito valorizado, né? Em qualquer bairro da cidade, isso é bem comum aqui, isso é um ponto de aluguel mais caro, isso é valor agregado para o nosso perfil de consumo. Será que isso, como é que está sendo analisado? Isso não tem valor agregado esses dias, então, o que é que está sendo valor agregado? Não está sendo o imputado valor, isso seria custo fixo antes. Hoje a gente está utilizando basicamente o custo variável, então a gente está mais próximo ainda do custo variável. Seriam os custos básicos de produção, né? A gente está eliminando os custos fixos e a gente está trabalhando com os custos variáveis. A gente está passando por uma reflexão, vai passar por um remodelamento. Claro que custos fixos não são só os supérfluos, né? A gente tem custos fixos que são aluguéis, a gente tem custos fixos que são administradores de fábricas. Esses também são essenciais, alguns melhoram produtividade, outros supervisionam equipes, né? Mas a gente tem alguns que acabam sendo descobertos que nesse período eles não vão ser mais utilizados para frente, né? Não sei se vocês têm lido, né? Mas eu gosto de ler, eu tenho lido muita coisa útil, né? Não gosto de ler coisa inútil, não tenho lido notícias de número de morte, número de casos contaminados, não tenho lido muita coisa política, porque eu estava ficando um pouco angustiada, vendo o povo brigando e estava me fazendo mal, mas tenho lido coisa de economia, coisa de reflexão de consumo, e achei bem interessante o que eu li, que as pessoas não serão a mesma, né? A gente vai sair com um consumo diferente. Isso é uma reflexão muito forte que a gente pode trabalhar nessa disciplina, porque a gente termina ela falando sobre preço. E na formação de preço, a gente vai ter que pensar sobre isso. A gente falava muito sobre agregar valor, agregar valor, e aí o que será que vai agregar valor agora, né? Como é que a gente vai agregar valor? Será que vai ser realmente vendendo em quantidade? Vai ser, eu escuto muito assim, valorize os pequenos, né? Então, será que vai ser pequenos modelos de negócio, menores margens? Vão ser novos modelos de negócios, né? Então, essa estrutura de custos, inclusive é momento também de rever, né, momento de reorganizar, né, eu estava vendo também o grupo de contadores estava questionando o governo na semana passada, não vi nesse novo decreto, tá,
Quando a gente estava ligando aqui a aula, estava tendo fogos que o governador ia se pronunciar, quando terminar aqui eu vou assistir o que é que ele falou, mas não vi se ele liberou agora contadores, mas estava proibida a atividade ainda de escritório de contabilidade, eles estavam questionando muito, porque eles estavam se dizendo como um papel fundamental, exatamente por esse momento, de ter que rever custo, de ter que rever demonstrações contábeis, de ter que rever folhas de pagamento, esses auxílios que o governo está dando, né, e os contadores aí são exatamente essa matéria que a gente ministra, ela vai ser bem mexida nesse momento, né? Então, o custeio que a gente está falando, quando a gente fala ele por absorção, a gente está absorvendo os indiretos dentro dos produtos, e quando a gente tem um alto estoque, imagina esse período, o pessoal que está aí com muito estoque, está lá com custo fixo dentro do meu estoque, e a conta chega, né, e eu preciso pagar, então eu tenho um custo fixo que ele acabou tendo que ser desembolsado, quando na verdade eu tenho que na minha DRE eu não vou colocar, né? Já no meu custeio variável, eu coloco somente os variáveis no produto, mas eu coloco na DRE, sim, todos os meus custos fixos. Eric, São Paulo vai reabrir gradativamente. Ah, tu parece, né? Eu não li. Quando eu leio coisa política, eu vejo diretamente o que é que foi o decreto, eu não leio assim, alguém comentando o decreto, porque às vezes ele pega só uma parte, né, e comenta, assim, não eu acho cruel o que a mídia tem feito com ambas as partes, né, não é nem A nem B, eu acho que tem sido complicado mais ainda tudo que a gente tem vivido, né, eu acho que não disseminem isso, gente, pelo amor de Deus, não botem só uma parte de uma fala, leiam o decreto, assistam a entrevista, né, vai assistir a fala do governador, não vai ler o que comentaram não, porque vão pegar só uma fala. Quem quiser falar bem, vai pegar uma fala bem bonita dele. Quem quiser falar mal, vai pegar um pedaço da fala. Ele com certeza falou uma coisa boa e falou uma coisa ruim. Né? No momento desse, está muito difícil para todo mundo se posicionar e fazer tudo 100% correto. Está todo mundo aprendendo, né? A gente aqui também. A gente está. Vocês pegaram uma fala minha que vocês vão conseguir. Ainda bem que eu não sou de grandes aparições, mas se vocês quiserem denegrir minha imagem, vocês conseguem pegar aqui várias falas e denegrir. Como se vocês quiserem pegar uma fala minha aqui para me elogiar, eu tenho certeza que vocês conseguem pegar uma fala minha e ir lá me elogiar perante a direção do centro, né? Ou vocês vão de concordar comigo, de quem assiste a aula toda, que tem partes aqui da fala que dá para fazer os dois momentos. Vocês podem ir lá criticar e quem assistir vai apoiar e concordar. Então, é isso que a gente vive. Aí a gente, quando assiste só um pedaço, acaba ficando concordando. Então, vão lá na íntegra, assistam ou não, né? E leiam só coisas da fonte ou pessoas confiáveis que utilizem bases confiáveis, né? Vejam lives que sejam importantes, interessantes, enfim. Eu tenho visto muito sobre educação, formato novo, novas oportunidades de negócio, tenho visto coisas que eu acho que a gente tem que aproveitar para melhorar, né? Ou coisas das minhas filhas de interação com ela, né? Com elas, que eu acabo tendo que demando muito tempo com isso. Gente, então o que eu queria mostrar para vocês hoje era esse primeiro ano, essa diferença. E aí na próxima aula, eu ia terminar essa aula hoje, esse slide, mas eu achei que ia ficar muito, não é nem corrido, porque daria tempo, mas achei que ia ficar muita informação, e eu confesso que eu às vezes fico um pouco tensa de só falar, porque eu não escuto, não vejo sequer se vocês estão balançando a cabeça na sala de aula, né? E vocês, não sei se vocês assimilam tão bem quanto na sala de aula, né? Eu, pelo menos, quando eu assisto, eu consigo assimilar bem, eu tenho assistido muita coisa, muita live, inclusive até faço várias coisas ao mesmo tempo, mas esse é meu perfil, né? Eu não posso adotar aqui o meu jeito de aprender, é o jeito de todo mundo. Então, eu entendo que tem gente que pode ter mais dificuldade, de só estar ouvindo, é uma matéria que não é fácil para todo mundo, então eu optei por apresentar hoje só o primeiro ano, né? Antes de começar a aula, eu estava aqui revisando e achei melhor a gente gastar mais uma aula. Aí na próxima aula, segunda-feira, tem mais feriado, não, né? Pelo amor de Deus, tem não. Mas até eu que não gosto de feriado, gente, tenho achado bom para dar uma respirada, assim, tem sido puxado para mim, tem sido bem desafiador. A gente, na próxima aula, segunda-feira, a gente usa para concluir, porque eu quero fazer a relação ano a ano, vou ler as conclusões, vou ler no gráfico, vou dizer o que é permitido, o que não é,
vou usar exemplo real de quando a gente usa um, quando a gente usa outro, e vou jogar um desafio para vocês fazerem exercício, tá certo, gente? Próxima aula, deixa eu ver que dia é. Próxima aula já é dia 27. É bem provável que na próxima aula, obrigada, Eric, a gente já esteja falando. A semana seguinte tem previsão de volta, né? Dia 5 tem previsão de volta. Dia 4 ainda é o último dia que a gente está à distância. Eu não sei, a universidade não sabe, a universidade está trabalhando com muita cautela, e não adianta a gente falar de 15 dias para frente. Então, vamos continuar, a gente está pronto para continuar até o final do semestre, se for preciso. E se não for preciso, a gente volta, a gente já estava pronto para voltar, né? Mas aí, se for preciso, a gente continua e a gente faz tudo por aqui, né? Que eu acho que seria bem mais cauteloso e voltando aos poucos. Então, o que precisar voltar, volta, o que não precisar, não volta, estamos prontos para os dois, tá certo? Fiquem tranquilos, fiquem seguros, nos procurem, a gente tem tentado atender todas as demandas, eu acho que está funcionando com essa turma, tudo bem? Alguma dúvida, gente? Quem tiver assistindo depois pelo YouTube, também me procurem, tá? Vocês estão aí no grupo da turma, podem me chamar, certo? Semana passada, acho que eu dei um tilt demorando mais para responder as mensagens, porque foi a V1, né? E eu ainda vou corrigir, né? Comecei já, tá? Mas é muito trabalho e prova, né? Para corrigir, eu tenho 4 turmas e tudo tá funcionando normal, né? Então, tô com dificuldadezinha para botar em dias, mas eu vou lançar até o dia 28. Então, eu tenho até a outra quarta para postar tudo, certo? Minha expectativa é que na próxima segunda, a de vocês, essa turma é a primeira que eu vou corrigir. Eu já tenho postado, tá bom? Oi, gente, beijão. Bom final de semana para vocês. Hoje já é quinta, né? Já pode falar. Não, hoje é quarta, foi mal. A gente já pode falar bom final de semana, né? Que eu não vejo mais vocês. Beijos, tchau, tchau.